Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Tiago aqui no canal Thiago Lima EBD, com mais uma aula. Agora, neste vídeo, estaremos falando da aula de número 10 na sala e revista dos adultos com o tema As profecias despertam e trazem esperança. Mas vamos à aula de hoje então. E até antes disso, aproveitar, pedir a você que está me assistindo agora, que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, tá bom? Ajuda bastante o canal e vai fazer com que mais pessoas se acheguem e também assistam. E espero que esteja sendo relevante aqui o meu comentário, simples, claro, sabendo que não sou aí um tão grande comentarista da escola dominical, né? Um professor, enfim. Mas é bênção estar por aqui, poder trazer aqui uma reflexão e, junto com os irmãos, compartilhar aqui do pouco que o Senhor tem tocado no coração de fazer e, com certeza, o Senhor há de nos abençoar. Amém? Então, mas vamos... Objetivos da lição de hoje, lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Objetivos da lição: destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores e entender o propósito e mensagem do livro de Apocalipse. Lembrando que depois vou deixar com o link para baixar a lição. Não sei se vai dar certo, caso alguém não consiga baixar a lição através do link que eu vou disponibilizar aqui na descrição. Entre em contato, deixe um comentário e eu mando para você depois, tá bom? Caso alguém se interesse, é claro. Texto áureo da nossa lição está: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. A nossa verdade prática: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Muito bem. A leitura bíblica em classe, não faço a leitura, mas acredito que o bom aluno aqui, o professor já deve ter lido, com certeza, que é Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10, Joel, capítulo 1, do 1 ao 3, e Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 3 também. Tá certo? Então, na introdução, nessa lição estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento e ou fortalecimento da fé e da esperança, claro. Dada a sua importância, estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e menores que se dirigiam aos hebreus e às outras nações. Também veremos o conteúdo de Apocalipse, visto que se trata de uma mensagem profética direcionada à Igreja de Cristo. E é claro, né, meus irmãos, essa introdução, o texto da revista essa introdução que eu coloquei como subsídio um pouco diferente aqui, mas assim, quando trata-se de Apocalipse e até mesmo todo o contexto de todos os outros profetas, com certeza é um trimestre a ser estudado, cada um dos profetas, tanto menor quanto maior, assim até que os profetas menores, né, como eles são separados maiores e menores pelo fato de conteúdo literário, talvez os menores, alguns a gente conseguiria estudar aí, né, mais profetas dentro de um trimestre. Porém, os maiores, que são aí Isaías, né, Jeremias, com certeza seria aqui um estudo para um trimestre, cada um deles. Mas hoje nós vamos falar aqui de forma rápida, bem resumida, a respeito da história desses homens, tá certo? E a importância, né, a relevância deles com relação às profecias que despertam e traz esperança para o povo. Comunicam a verdade de Deus, a soberana verdade de Deus, a vontade soberana de Deus, mas também traz com tudo isso a esperança, o renovo, enfim. Bom, os profetas, então capítulo 1, os profetas maiores. Então os profetas maiores. E o ponto 1 nos diz os profetas e a profecia. A palavra grega protetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, tá certo? Para subsídio aqui nesse ponto, o que eu coloquei? O desenvolvimento da história profética em Israel é usualmente divino, como profetas não escritores e profetas escritores, tá certo? Ou não literários e literários. É bem simples isso, essa comparação, né? Então, essa divisão abrange os profetas do período pré-mosaico, mosaico e período de Samuel,
do reino unido e do reino dividido. Nesse aspecto, nossa abordagem enfoca os livros proféticos do período literário, a composição e a data aproximada das profecias dos denominados profetas maiores e profetas menores, como já visto no capítulo 4, tá certo? Essa classificação difere da coletânea hebraica, né? Porém, sem prejuízo de conteúdo, autenticidade e canonicidade. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão, tá? Então, a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar os cristãos. Nós não podemos ficar perdendo nosso tempo com coisas que não têm sentido na palavra de Deus e que às vezes aparecem alguns profetas aí, né? Ainda que o foco da lição não é esse, o foco da lição é falar da profecia desses profetas que estamos estudando aqui hoje. Porém, vale aí lembrar, né, rapidamente aqui, que infelizmente, o nosso povo é levado por pessoas que querem enganar simplesmente e não querem falar de Deus realmente, não tem nada de Deus para nos oferecer, para nos fazer somar a nossa vida, né? Assim como o tema da lição, né? O tema da lição é os que despertam e trazem esperança. Na verdade, eles assustam as pessoas e dizem que está tudo acabado, né? Mas isso é uma outra aula, um outro tema, né? Bom, a mensagem então dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Nós nunca podemos desmembrar, né? Desassociar isso, que toda a profecia bíblica, tudo aquilo que os profetas falaram, estão intrínseco, né? É uma coisa intrínseca, que não pode ser tirada uma da outra, que comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Mas, irmão, está acontecendo isso lá na Europa e tal. Permissão de Deus, né? Permissão de Deus, meus irmãos. Quantas e quantas guerras surgiram ao longo da história da humanidade? É que nós estamos vivendo esse tempo e nós realmente nos sensibilizamos pelas vidas que se vão lá. Até quanto à Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quantas milhares e milhares de pessoas perderam suas vidas nesse campo de batalha, né? Mas, permissão de Deus. Porque se nós não crermos assim, rasgue sua Bíblia e desligue esse vídeo. Amém? Mas não, né? Nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eles nos servem de experiência, de fé e produzem esperança ao povo de Deus, ou seja, os profetas, né? Então eu coloquei aqui até 3 versos que eu quero deixar para a meditação dos irmãos e que soma todo o contexto. O primeiro está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, 24. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Salmos 146, verso 5. Os profetas Isaías e Jeremias. Então, Isaías profetizou no reino de Judá. Seu ministério ocorreu nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Nós vemos isso em Isaías capítulo 1, verso 1, versículos a seguir. Esse período equivale a mais de 60 anos de atividade profética. Olha só quanto tempo, né, Isaías ele trabalhou para o Senhor, né? Trabalhou para o Senhor. Esse período, então, equivale a 60. Isaías significa salvação do Senhor. E salvação é o tema central do seu livro, o livro de Isaías. Ele denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. O julgamento incluía fome, sede, morte, humilhação e vergonha. Também preside o retorno de Judá do exílio. Apesar dos pecados, a promessa de Davi se cumpriria. Deus iria levar o seu povo, porém os incrédulos não fariam parte desse livramento. Ainda profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, Isaías 7,14, sua descendência de Davi, Isaías 11, verso 1, e o seu ministério libertador, Isaías 61, verso 1 e 2. Já Jeremias, aqui aí falando a respeito do profeta Jeremias, meus irmãos, eu não falei aqui, nós estamos no ponto 2 do capítulo 1, tá? Os profetas Isaías e Jeremias, é claro, né? Mas olha só, Jeremias então atuou durante o reinado de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, reis de Judá, tá certo?
Nós vemos isso em Jeremias capítulo 1, verso 2 e versículos a seguir. Seu ministério se estendeu por mais de 40 anos. Seu nome significa Yahvé estabelece. O propósito predominante no livro é de conclamar o povo de Judá ao arrependimento. Nós estávamos, acredito que há 2 ou 3 trimestres atrás, né, estudando a respeito da história de Israel, e que foi enriquecedor demais, né? E às vezes, igual eu li aqui, né? Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E traz confusão na cabeça da gente, porque são nomes muito semelhantes, né? São muitos nomes, e associar tudo isso com 2 reinos, né? Norte e Sul. Então, realmente, aquele trimestre que nós falamos da história de Israel, realmente foi enriquecedor, pelo menos para mim, né? Posso dizer isso. E agora a gente já tem uma noção melhor, né, de como encarar essa lição aqui, entendendo que os profetas, cada um, né, teve o seu local, teve, né, o período em que ele profetizou, tá certo? Então isso é muito bom, né? Então o propósito predominante no livro é de conclamar Jeremias, o povo de Judá ao arrependimento. Ele profetizou 60 anos após a morte de Isaías. Judá permanecia em declínio espiritual. Percebe uma coisa aqui? Que olha, quantos anos que Isaías, eu li aqui, né? 60 anos ele teve atividade profética, não foi? Que eu li? Foi. Muito bem, então Jeremias, quantos anos ele teve a sua atividade profética? Por 40, né? Olha só. Não, mais 60 anos, 120 anos de 2 grandes homens de Deus, profetas do Senhor, profetizando, falando, né, no reino de Judá, e mesmo assim o povo não se voltou ao Senhor. Precisou, foi necessário uma correção, né, na história, né, na história do povo de Israel, o povo de Judá, precisamente ali, o qual precisou ser levado e humilhado para a Babilônia. Na verdade, toda a cidade de Jerusalém foi toda destruída, o templo destruído, tacaram fogo, acabaram com tudo. E olha só, 2 grandes homens de Deus falando ao povo, né? E às vezes a gente olha a história do povo de Israel e fala, como pode? Né? Grandes homens de Deus falando, entregando a palavra da vontade de Deus e tudo. Mas se é eu e você, meus irmãos, se é eu e você lá, a gente ia estar do mesmo jeito, tá certo? Poucos aceitaram ali a palavra do Senhor, né? Não houve livramento no sentido de não ser ali humilhado. E então realmente a gente precisa, no nosso tempo, no tempo que nós vivemos, hoje, o agora, é sempre se voltar a Deus com o coração humilde, se humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor, buscar ouvir a voz do Senhor para fazer sim a sua vontade. E é isso que importa, né? Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo aqui, vendo alguma coisa a respeito de Jeremias, Isaías, vamos ver aqui mais profetas, mas tudo isso para quê? Para que cause em nós um despertamento. E para os professores, né, se me permitem, você precisa trazer essa conscientização para os alunos, né? Nós precisamos trazer essa conscientização aos alunos. E de que maneira nós fazemos isso? Trazendo todo esse conteúdo, o significado da história, o significado do que os profetas profetizaram, de todo o enredo da história, e fazer com que isso entre na vida dos nossos alunos, né? Trazer todo esse contexto para a praticidade da vida das pessoas. Então, sala dos adultos, aqui nós estamos falando, quase confundindo, são 2 aulas que eu faço, mas assim, os adultos pode ter ali 80 anos e pode estar ali confuso com alguma coisa, e Deus usa sim o professor da escola dominical para falar com essas pessoas. Por mais velho que seja, antigo de tempo de crente, né? Ou tempo de vida, não importa. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E nós precisamos trazer isso para o contexto aí, né? Da nossa vida, onde que isso tudo se encaixa. Então, olha, nós temos aqui Isaías, que a sua atividade profética, né? Era a salvação, era o tema central da sua profecia, né? E agora nós vemos aqui Jeremias. Jeremias vai falar do quê? Jeremias era conclamar o povo de Judá ao arrependimento, né? Então nós precisamos colocar isso, ser mais vívido essas lições na nossa vida, tá bom? Bom, e depois também fala aqui um pouco a respeito do livro das Lamentações, né? Que vale citar a respeito, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, Lamentações, capítulo 1, verso 2 e capítulo 5, verso 1. As deportações da nação de Judá tiveram início em 597 a.C., não obstante, o povo permaneceu negligente e confiando nos falsos profetas.
quanto Jeremias e Isaías falando a vontade do Senhor, outros ali falando a vontade da carne, das entranhas, né? E o povo acreditando na carne, na mentira, né? A gente precisa ficar muito atento quanto a isso, porque nós somos como aqueles homens, as mesmas tentações, as mesmas paixões, né? Assim que o Tiago diz. Então nós precisamos estar atentos nisso, tá bom? Muita atenção nisso. Não podemos ser levados, né, enganados, tendo a palavra da verdade na nossa mão, à disposição, escola dominical, culto e tudo mais, aí de repente acabar morrendo na praia. Nós não podemos pensar que a nossa vida poderia acontecer isso, tá bom? Bom, então no ano 586 a.C., após 18 meses, né, sitiada, Jerusalém caiu diante do exército de Nabucodonosor, seus muros foram queimados, o templo foi destruído e o restante do povo foi deportado para a Babilônia. E o livro das Lamentações fala muito disso, tá certo? E tem várias referências, assim como Jeremias 21, 13 e 14, capítulos 52, 28 ao 20, Lamentações, capítulo 2, do 7 ao 8, tá certo? Ponto 3 do capítulo 1, então, meus irmãos. Os profetas Ezequiel e Daniel. Então, Ezequiel é um profeta do cativeiro que foi conduzido ao exílio na deportação promovida por Nabucodonosor, tá certo? Em 597. Ele tinha sido sacerdote em Jerusalém. Essa referência está em Ezequiel, capítulo 1, verso 3. E na Babilônia foi chamado para ser profeta do Altíssimo. Ezequiel 1, 2. Seu ministério profético desenvolveu-se por cerca de 22 anos. Ezequiel significa aquele que Deus sustenta, né? Embora Judá estivesse no exílio, o coração do povo era obstinado. Estavam seguindo o mesmo caminho da rebeldia de seus pais. Mesmo lá, sentindo a aflição do castigo, eles não se dobraram, eles não se voltaram ao Senhor, né? Mas Deus não desistiu de seu povo. Ezequiel foi levantado para os admoestar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Olha só, a mensagem lembrava a todos de que a restauração requeria arrependimento. Eu quero ser restaurado, eu preciso ser restaurado. Opa, você já reconhecendo isso um bom trecho aí do caminho para a vitória, você já conseguiu, né? Agora, qual é o outro? Né? Qual é o outro ponto? É o arrependimento, né? Então eu preciso entender que a restauração na minha vida só vai vir através dos arrependimentos, ou seja, do reconhecimento do pecado, reconhecimento de não atender à voz do Senhor, o reconhecimento na minha vida de não produzir aquilo que Deus quer que eu produza. É bem por aí, né? Então a função lá de Ezequiel, sua função era advertir a nação para deixar a maldade, seguir a justiça e persistir no caminho de retidão. Ezequiel, capítulo 3, verso 20 e 21. Ele também profetizou a restauração da nação, né? Prenunciou a Cristo como pastor e rei, certo? E como fonte das águas vivas. O tema preponderante no livro engloba a justiça e a misericórdia divina, a responsabilidade individual e a esperança para o futuro. Já com Daniel, ele pertencia à alta nobreza judaica. Daniel, nós vemos isso em Daniel 1, verso 3. Ainda muito jovem, foi enviado para a Babilônia por volta do ano 605 a.C. e tornou-se um dos oficiais da corte. O profeta exerceu seu ministério por aproximadamente 70 anos. Desde o primeiro ano de Nabucodonosor até o terceiro ano de Ciro. Seu nome significa Deus é o meu juiz. O livro denota que o juiz dos judeus, embora tivesse permitido o cativeiro, olha aí, isso iria restaurar o seu povo por obra de seu grande amor e compaixão. É aquela história, né, meus irmãos? Às vezes tem pessoas que são corrigidas por Deus, né? Em muitas vezes por situações que acontecem na sua vida. E muitas vezes Deus corrige e fala diretamente a essa pessoa, que eu acho isso muito melhor, não é verdade? Quando a gente está aí talvez saindo um pouco da linha de Deus ali, do que Deus quer que nós façamos, Ele vem com a sua palavra e fala a nós. E isso é tranquilo. Agora, quando Deus age para que nós possamos nos despertar e tornar ao seu caminho, a sua vontade, é pior, né? Quando Deus entra com algo como foi feito na vida e história do povo de Israel, né, que foi o cativeiro babilônico. Vamos lá. Iria restaurar o seu povo por obra de seu grande amor e compaixão. E é justamente isso, amor e compaixão, né? Aquele que Deus corrige, Deus tem como filho. Nós lemos isso em Hebreus, né? Ao estudar as profecias de Jeremias, Daniel soube que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel 9:2. Reconheceu a culpa do povo e com
oração, súplica, jejum e com um pano de saco e cinzas passou a clamar pela misericórdia divina. E nós vemos isso em Daniel 9, verso 3 e verso 19. Como resposta, a oração tem resposta. A oração do justo pode muito, né? Pode muito, mas olha, a oração tem resposta. Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo. Olha quanta coisa! E o julgamento final. Por isso que quando nós estudamos Apocalipse, né? Quando nós estudamos as coisas que hão de acontecer, ou seja, agora consegui esquecer o bendito do nome da matéria que nós estudamos isso, nós lemos também Daniel, porque Deus mostra para ele muita coisa que há ainda, as coisas escatológicas, isso. Muito bem. Quando nós estudamos escatologia bíblica, nós vamos ler, nós vamos nos deparar aí com Daniel também. Então, como Deus falou essa resposta toda para Daniel, nós encontramos no capítulo 9, do 24 ao 27, tá? E essas profecias ilustram que Deus está no controle de tudo, mais uma vez, pela terceira vez você está escutando isso aqui hoje. Deus está no controle de tudo e tem um propósito para cada indivíduo. Deus não trabalha como se fosse, como se o povo ou cada um de nós na igreja fôssemos uma massa, né? Como se assim, não, vamos fazer assim e assim é para todo mundo. Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha no individual. Por quê? Porque Ele quer se relacionar, tá bom? Quando a gente entender isso aí, a gente caminha um pouquinho mais. Portanto, promovem despertamento, esperança e reconciliação de Deus. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Reconciliação de Deus. A pessoa, quando ela sente isso na alma, ela fica leve. Por mais que o mar esteja tribulado, a pessoa realmente começa a... Eu escutei uma vez, uma mensagem de um grande homem de Deus, e ele disse assim que às vezes a gente tá com a cabeça lá na sala do trono e o resto tá aqui, né? E por mais que as situações sejam adversas, nós sempre estamos tranquilos, né? Estamos sentindo a presença de Deus, estamos na presença de Deus. Amém? Isso é bênção demais. Bom, sinopse do capítulo 1 aqui, os profetas maiores tiveram uma atuação prominente, tanto no reino de Judá como na Babilônia. Então vamos frisar isso para o capítulo 1. Capítulo 2, os profetas menores, os profetas do reino do norte. Vamos falar dos profetas menores do reino do norte agora, tá certo? Nós falamos de Judá, a parte de baixo ali, né? Samaria para baixo ali, até Judá. E agora nós vamos falar do reinado do norte, que é essa região de Samaria para cima ali, até a Galileia, tá certo? Muito bem, então os profetas do reino do norte, né, 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Né? Quem lembra aí da história desses 2 homens de Deus? Amós profetizou, né, quando Israel vivia grande prosperidade, tá certo? E Oséias condenou a infidelidade de Israel. E assim, né, que lição... Não, na verdade, que situação desse profeta, né? Ter que se casar com a meretriz, né? Ter que se casar ali com a prostituta, e as pessoas viam isso, e falavam, nossa, mas que loucura, mas é justamente isso que vocês estão fazendo, e olha, vocês que estão me julgando, vocês são a meretriz, e eu figuro Deus, e Deus está insistindo com vocês e vocês não querem se tornar para Ele. E assim, o reinado do norte, é interessante que quando nós estudamos não vou falar a deportação deles, mas assim, quando o exército, né, o povo assírio invadiu, que foi um pouco antes ali, um pouco não, alguns anos, né, bastante, um pouquinho mais de 100 anos ali, que o povo assírio estava no seu auge e invadiu o reinado do norte, né, por permissão de Deus também, e por um juízo de Deus e tudo, como a gente já viu. É interessante que assim, qual era o costume dos assírios? Eles levavam outros povos e remanejavam o mapa, né? Eles pegavam os povos de outro canto, lá longínquo, e colocou, né, na terra do reinado do norte, do reino do norte. E fez o quê? Pegou também ali os israelitas, né, e levaram para outros lugares, deportaram também. E isso fez com que misturasse muito esse povo. E aí por isso que vem a história de Samaria, né, dos samaritanos e toda essa coisa. Ao contrário um pouco da Babilônia. Aí depois vem o reinado da Babilônia, né, um reinado de mais poder ainda do que os assírios, conquista tudo que os assírios conquistaram. E agora é a vez do reinado do sul ali,
que é Judá. E aí, então, o que eles fazem? Eles não fazem isso, eles deixam só aquela camada de pessoas que são as pessoas mais pobres, né? Os camponeses ali ficam na terra, mas toda a gama de gente mais rica, a corte e tal, aí ele leva embora e não planta nenhum outro povo ali. É por isso que depois, quando volta, né, e começa a se estabelecer novamente, fica essa diferenciação lá com a história dos samaritanos mais tarde, tá bom? Muito bem, então tá. Então aqui o que a gente vai trazer aqui de interessante? Então 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós vivia em Tecoa, ou aldeia de Judá, mas foi chamado para profetizar em Samaria. Então ele nasceu lá em Tecoa, próximo ali de Jerusalém, mas seu chamado foi do reinado do norte, profetizando em Samaria, tá bom? Vamos entender e fixar isso bem. No Reino do Norte. Vemos isso em Amós 1, nos dias do rei Jeroboão 2. Ele era boiadeiro e cultivador de sicômoros, a comida dos pobres, tá certo? Não era membro da classe dos profetas, mas foi comissionado, né? Por quem? Mas aquele irmão, mas aquela irmã, não o quê, meu querido? É Deus quem chama, é Deus que põe, Deus que planta no coração da pessoa aquele desejo de fazer a obra de Deus, né? Mas aquele irmão lá não serve para ser cooperador, diácono. Não é você quem julga, é Deus quem coloca no coração daquela pessoa. Mas aquele irmão não serve para ser presbítero, mas quem faz é Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar presos aos nossos achismos, né? Nós precisamos metanoia, abrir a mente, a expansão da mente, aprender mais, aprender a aprender, né? Aprender a ver as coisas de uma maneira onde realmente vai somar a nossa vida. Deus é maior, meus irmãos. Deus é muito mais daquilo que nós possamos expressar, tá certo? Interessante isso, né? Dá para falar aqui uma aula a respeito disso, né? Desse assunto. Mas vai chegar, com certeza. E, muito bem, então ele era boiadeiro, cultivador de sicômoros, a comida dos pobres, não era membro da classe dos profetas, mas foi comissionado por Deus para o ministério profético. Olha, coisa linda. Foi ameaçado por Amazias, sumo sacerdote de Betel, e acusado pelo religioso de conspiração contra o rei Jeroboão II. Amós não se intimidou e, destemido, cumpriu a sua chamada. Homem de Deus não se intimida. Homem de Deus cumpre a sua chamada, a sua missão. É Deus que te convocou, é Ele que garante a sua chamada, o seu ministério. Amós e Oséias. Então agora vamos falar um pouquinho de Oséias. Oséias registra a palavra de Deus, que a palavra de Deus foi dirigida nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, tá? E de Jeroboão II, rei de Israel. Oséias 1:1. Esse período abrange cerca de 60 anos, então você vê que todos, né, a maioria ali dos profetas, eles profetizaram, tiveram a sua eminência, né, no ministério por muito tempo, não é pouco tempo não. Então por isso que o que difere profetas menores dos maiores é o seu conteúdo literário, tá certo? É o quanto ele escreveu. Então nós vemos que Isaías tem quantos capítulos, né? E quando a gente olha para Amós, quantos capítulos tem? Menos, muito menos, né? Eu não lembro aqui de cabeça. Mas deixar isso bem claro, olha o tanto de tempo que ele profetizou, que ele foi um instrumento de Deus, né? Deus usando o seu servo, tanto tempo para falar com o povo, mas mesmo assim ele é Oséias, o seu conteúdo literário é o que define ele ser maior ou menor. Muito bem. Vamos lá. Conjectura-se que Oséias foi padeiro, certo? Oséias 7, verso 4, versos a seguir, ou até mesmo sacerdote, em virtude de seu apreço ao sacerdócio. Nós encontramos essa referência em Oséias, capítulo 4, 7 ao 9, Oséias 5, verso 1 e 6, verso 9. A erudição veterotestamentária reconhece que ele era nativo do Reino do Norte. Sua abordagem profética enfoca a infidelidade de Israel, que, como uma meretriz, traiu e abandonou ao Senhor. Representado pelo casamento do profeta com uma mulher prostituta, Oséias 1:2, seu ministério denunciou a desintegração política em Israel e as alianças com o Egito e a Síria. Tá certo? Ponto 2, capítulo 2, nos diz os profetas pré-exílio. Quais são os profetas pré-exílios? Os profetas de Judá pré-exílio são 4. E a revista vem aqui e já enumera algumas qualidades. Eu não vou ficar lendo muito a revista, uma hora e outra só faço menção do texto da revista, mas aqui o que eu realmente coloquei, muita coisa do que eu estou falando, meus irmãos,
está no livro de apoio, tá? Então recomendo que você, professor que me ouve, tenha em mão sempre aí o livro de apoio, é bênção, realmente ajuda bastante na preparação da aula. Bom, então nós vamos lá. Quais são esses 4 profetas, né, do pré-exílio de Judá? Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Então, Joel profetizou no reino de Judá por volta do ano 835 a.C., durante o reinado de Joás, tá certo? Ele se identifica como filho de Petuel. O seu nome significa Jeová é Deus. Ele pregou arrependimento nacional por meio do jejum, choro, pranto e santificação. Já Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, tá certo? Seu ministério durou cerca de 50 anos, olha, mais uma vez, mais uma referência de muito tempo. 50 anos é muito tempo para uma vida ministerial, não é verdade? Era da cidade, nós estamos falando de Miqueias, era da cidade de Moreste, um profeta humilde em Judá. Miqueias denunciou a falsa espiritualidade do povo. Olha, como é rico, né, esse contexto todo dos profetas, porque cada um se dedicava mais em uma área. Todos eles, acredito que falavam de vários aspectos, né, em todos os aspectos ali do que o povo estava sendo falho com Deus. Mas assim, a sua notoriedade, né, do seu ministério, existe aí algumas particularidades, né, e isso é muito bonito, porque hoje, nós, igreja, olhando para isso, nós podemos ver aí no panorama, né, uma visão panorâmica, um pouco mais distante, que cada profeta, ele tem uma especialidade, entra em um detalhe, né, da nossa vida, e isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Por isso que a escola dominical ela deve ser valorizada na nossa igreja, não é verdade? Graças a Deus, na minha é valorizada. É tanto que por isso estou aqui, né? E sou grato a Deus por isso, porque se na nossa igreja não fosse valorizada, por que eu estaria aqui, né? Da onde que tiraria essa ideia? Eu olhei e falei, poxa, legal, vamos fazer também vídeos aqui, porque eu gosto, né? Falar das lições da escola dominical e dedicar esse tempo aqui. Muito bem. Tudo por quê? Porque nós temos a influência da nossa igreja, tá certo? Influência da nossa igreja. Ah, mas às vezes está vazio a escola dominical. Não tem problema, as pessoas podem sim não estar, mas a igreja ela tem se dedicado a isso e colocado aquele tempo, aquele período e dado prioridade, não é verdade? Muito bem, então Miqueias, né, ele denunciou a falsa espiritualidade do povo. A nação participava dos ritos sagrados, mas sua religiosidade era meramente legalista, tá certo? Miqueias capítulo 2, verso 11 e capítulo 3, verso 11 também. E Abacuque, né, iniciou seu ministério por volta do ano 609 a.C., no governo de Jeoaquim, rei de Judá. Seu nome significa abraço amoroso e ainda lutador, dois significados aí. Ele próprio se apresenta como sendo o profeta, Abacuque 1, né, capítulo 1, verso 1, e o texto é tecnicamente um oráculo. Ele recebeu orientação divina para escrever em lugar de transmitir oralmente como era o usual. Abacuque 2:2, né? Ele reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida e vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Eita, deu endereço, né? E aí as pessoas, e agora, é de Deus ou não é? Foi de Deus, muito cuidado. Profeta é profeta, cuidado. Estejamos nós com o nosso olho espiritual atento, né? Os nossos ouvidos atentos a isso. Porque muito aparece realmente que acabam falando ali, né, como eu já disse aqui, das entranhas, né? Mas existem profetas de Deus que falam a verdade e a vontade de Deus, tá certo? E o suor aqui tá, meu Deus do céu, tá quente hoje. Vamos lá, Sofonias então, né, afirma que foi chamado nos dias de Josias, rei de Judá. Sofonias capítulo 1, verso 1. A erudição bíblica concorda que o ano 632 a.C. marca o início de suas profecias. Ele condenou a degeneração religiosa que reinava em Judá, o culto a Baal, a astrologia, a profanação dos sacerdotes, a má conduta dos príncipes, o engano e a violência. Anunciou a invasão da cidade, a destruição no grande dia do Senhor, né? Sofonias capítulo 1, 10 e 11, e depois também verso 14. E a restauração do remanescente, Sofonias 3, do 3 ao 17. Como é possível notar, os profetas pré-exílio abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento, tá certo? Não podemos esquecer disso. Se estivermos, como eu já falei, né? Se estivermos andando um pouco fora da linha daquilo que Deus tem para nós, Ele corrige, Ele fala,
né? Mas sempre aí através da sua misericórdia, tá certo? E em prover o livramento para você. Mas não é isso que eu queria tal coisa assim e tal. Fica tranquilo, descansa. Deus tem cuidado da sua vida? Tem, não, Deus sempre cuidou. Então fica tranquilo que Deus continua cuidando. O que nós precisamos é entender a nossa parte, é sermos fiéis, porque Ele permanece fiel. É assim que a Bíblia diz? Que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Muito bom. E eu consegui sair aqui do computador aqui, pronto. Os profetas, agora o ponto 3, capítulo 2, que vai dizer os profetas pós-exílios. Nós falamos dos profetas pré-exílios, né? Quais são os profetas pré-exílios? Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. 4, né? Pré-exílio. Aí vai para o exílio e agora nós vamos falar dos profetas pós-exílio, né? E qual foi aí a intenção aí desses profetas então? Olha só, são 3, tá? Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem. Ageu era um homem idoso quando começou a profetizar. Então, para Deus, a idade dos homens não é problema algum. Ele usa bem aquele que ele quer, tá certo? Começou a profetizar ali, então, Ageu, capítulo 2, verso 3. O início do seu ministério se deu no ano de 520 a.C., correspondente ao 6º mês do 2º ano do rei Dário. Nesse tempo, após 17 anos de paralisação, a obra do templo foi retomada. Ageu persuadiu o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, os líderes judeus e o povo a concluir a reconstrução do templo de Jerusalém. Olha como foi importante esse ministério de Ageu, mesmo sendo mais velho, mas olha o que ele trouxe para, né, o benefício de todo o povo. A reconstrução do templo é necessário fazer. Então nós vamos fazer. E aí Deus, com certeza, né, usando ele ali, da melhor maneira, com certeza, e ele traz essa peculiaridade. Como é importante, né, a restauração do templo de Jerusalém. Onde que isso, meus irmãos, onde isso reflete na nossa vida? Como eu disse aqui, né, que os professores precisam fazer aqui uma aula mais prática. A reconstrução do templo de Jerusalém, onde reflete na minha vida, na vida dos seus alunos, né? Que nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, é o templo de Deus. Ele se manifesta em nós agora. Na velha aliança, na antiga aliança, ele vinha sobre aqueles que ele queria usar, o Espírito do Senhor vinha sobre eles e faziam aquilo que eram indicados a fazer. Mas hoje não, o Espírito Santo habita em nós e nós somos templo do Senhor. Por que depois do ano 70 não se houve uma reconstrução do templo? Por que Deus não permitiu isso? Né? Porque o templo somos nós, é a igreja, agora é o templo da igreja. E nós precisamos entender que cuidar do templo que somos nós, é o nosso corpo, é a carcaça velha aqui, nós precisamos cuidar, né? Eu estou aí correndo atrás aí de fazer uns exercícios, buscando aí emagrecer realmente, para poder, né, chegar aí ter uma boa velhice. Com certeza hoje eu estou acima do peso, é claro, mas estamos aí trabalhando nisso. Bom, então, as particularidades, né, de cada profeta, olha só que interessante, né, como Deus faz as coisas e nos dá o privilégio de poder ver isso na palavra dele hoje, né, como é importante. Né? Pós-exílio, já veio a correção, já se cumpriu o tempo, o período da correção do povo, mas agora em outros aspectos, Deus usa os seus profetas para que continuem fazendo a vontade de Deus, que é soberana. Muito bem. Zacarias, então. Zacarias era membro da família sacerdotal. Foi comissionado profeta em 520 a.C., no segundo ano no segundo ano de Dário. Né? Esdras registra que Zacarias e Ageu atuaram juntos para despertar o povo, Josué e Zorobabel, a concluir o templo. Então também Zacarias fala a respeito da reconstrução e essa conclusão do templo, né? Muito bem. Com a mensagem não por força, nem por violência, olha aí que bonito, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Isso é lindo demais, né? O profeta advertia que, embora fosse necessário o esforço humano, tanto o retorno do exílio como a reconstrução da cidade e do templo eram obras do poder divino. Zacarias é considerado o mais messiânico dos profetas menores. Olha só, é o que mais falou de Jesus. E Malaquias também, que significa mensageiro, e seu ministério teve início por volta de 433 a.C. Nessa época, a reconstrução do segundo templo de Jerusalém já estava concluída. Olha como
como que valeu, né, o ministério deles, de Zacarias e de Ageu, né? Como teve a importância. Mas o ministério não falava de pecado, não falava disso, né? Mas falava do quê? Falava daquilo que Deus levantou ele para falar, é isso que importa. E qual foi o resultado? Quando Malaquias vai ser profeta, o templo já está pronto. O segundo templo está de pé, né? E aí, olha como isso é bonito olhando do ponto de vista nosso, hoje que está tudo escrito aqui para nós aprendermos, né? Então a mensagem do profeta consistia em exortar, né, os repatriados do exílio a uma vida de adoração e santidade. Olha aí. Ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes que apresentavam no altar do Senhor pão imundo e animais com defeito. Mas que mancada, né? Que mancada aqui dos sacerdotes, né? Com a lei ali, podendo alcançar ali um resultado melhor. Bom, os pecados do povo, tais como feitiçaria, adultério, falsidade, fraude, extorsão e exploração dos necessitados. Ele também falou muito a respeito disso, tá? Malaquias capítulo 3, verso 5. E depois os demais profetas, né? Quais são esses demais profetas? Jonas, Naum e Obadias, tá? Então, o texto aqui, eu não estou fazendo menção do texto, mas sim do que eu coloquei para esboço. Então, Jonas era um profeta do norte, mas foi enviado para pregar em Nínive, né? A capital da Síria. O seu livro é datado por volta de 762 a.C., e quando a Síria ainda era dotada de poder e grandeza. Então, olha só, Jonas é lá atrás. A gente vem aqui acompanhando, né, uma cronologia de fatos, falando do pré-exílio, depois agora do pós-exílio. Mas agora quando a gente olha para Jonas, a gente vê o quê? Olha o que o texto cita. Nínive, né, capital da Síria. Então, é lá atrás, né, 762. A gente acabou de citar aqui, falar que o ministério de Malaquias foi, né, no ano 433 a.C. 433. Quando a gente vem agora falar de Jonas, né, que a revista fala os demais profetas, nós estamos falando de 762 anos antes de Cristo. Então voltou no tempo, tá certo? Quando a Síria ainda era dotada de poder e grandeza. A mensagem era de destruição por causa da maldade da nação. Falar do seu ministério aqui. E Naum era um profeta da vila de Elcós, Naum, capítulo 1, verso 1, cuja localização é incerta, mas que provavelmente ficava em Judá. Ele profetizou a condenação de Nínive e dessa vez não houve arrependimento. Quando Jonas vai profetizar, quando Jonas vai falar contra a maldade desse povo, nós lemos na história que toda a nação, né, declarou-se ali um jejum, um tempo de meditação, e alcançaram sim um benefício do Senhor. Porém, agora, na questão, quando trata no livro de Naum, realmente a Nínive foi condenada e dessa vez não houve arrependimento. Naum, capítulo 1, verso 1 e verso 9. Pouco mais de um século antes, em 722, né, os assírios tinham deportado e torturado o reino de Israel, que é justamente aquela parte que eu falei a respeito do reino de Israel, né, a parte de cima. Reinado do norte é o reinado de Israel, tá certo? E o reinado do sul é o reino de Judá, quando nós precisamos ter sempre essa referência. Muito bem, os assírios tinham deportado tal. O reino de Judá também era atormentado pela tirania dos ninivitas. Por fim, Deus ordenou a destruição dos assírios pela insistência em praticar a crueldade. E Obadias é um profeta menor, com o registro da mensagem mais curta dos livros proféticos. São apenas 21 versículos, né, com referência ao julgamento de Edom. Né? Olha só, Edom. A data do livro é muito disputada. No versículo 11, o profeta faz menção de um evento histórico envolvendo Jerusalém. A maior parte dos eruditos conservadores acredita que se trata da queda de Jerusalém em 586 a.C. Assim, a composição do livro teria ocorrido por volta de 585 antes de Cristo. Um negocinho incomodando aqui. Um ano antes do exílio babilônico, tá certo? Então Obadias é um profeta menor com o registro de mensagem mais curta dos livros proféticos. É o conteúdo literário menorzinho que tem, é o de Obadias, que tem apenas 21 versos, né? Sinopse do capítulo 2, então. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido, né? O povo de Israel, o povo de Judá, enfim. Bom, e agora o capítulo 3 vai falar aqui o livro de Apocalipse, falando um pouco aqui de Apocalipse. Apocalipse é gostoso de estudar Apocalipse, eu acho muito bom, até penso em fazer um trabalho bacana aqui no canal a respeito do tema, mas isso é um projeto a longo prazo, né? Não dá para ser
tão rápido, nem médio, mas a longo prazo. Acredito que daqui a um ano a gente começa aqui a trabalhar realmente nisso. Bom, então autoria, propósito e destinatários, né, do livro de Apocalipse. Bom, a autoria, nós sabemos que foi João quem escreveu, né, claro, tendo as suas visões com os anjos, o Senhor, né. O propósito é realmente de despertar e deixar comunicado à sua igreja a vontade de Deus, do que vai acontecer, né? Agora sim, a vontade não, um plano que Deus tem traçado para a humanidade, né? Olha, é bacana esse quadro que eu tenho aqui, né? Que fala, tem todos os pontos, olha, todos os pontos aqui do que vai acontecer no céu, o que vai estar acontecendo na Terra, aqui nesse quadro aqui atrás, aqui, ó, observando aqui, é bem interessante, tá? Para professores, até mesmo você que é aluno, procura lá no site da CPAD, em alguma livraria aí, com certeza vai ter. Eu mandei enquadrar, fica muito legal na parede, eu gosto bastante. Às vezes traz clareza pra gente, observando uma coisa de curioso, traz clareza e a gente aprende sempre com o Senhor. Bom, então voltando aqui, olha, e os destinatários, que é a igreja e toda a humanidade, né? Apocalipse é o livro não só para a igreja, mas para todos, assim como toda a Bíblia, né? Muito bem, então a obra apresentada por João, né, o apóstolo João, como seu autor, né, no século III, como seu autor. No século III, Dionísio de Alexandria questionou a autoria joanina, alegando diferenças de linguagem, vocabulário e estilo entre o Evangelho de João e o Apocalipse. Com certeza, o estilo é totalmente outro. Um fala de coisas futuras, a escatologia. João fala para a vida da igreja, né, mostrando Jesus, o divino Jesus, né, o Jesus Deus, né? A escritura de João, o Evangelho. Agora, em Apocalipse, é realmente tratando de coisas futuras, e com certeza essa linha de pensamento em tipo, né, estilo literário, vai ser diferente mesmo. Mas vamos lá. Porém, os primeiros patriarcas da igreja confirmaram que a autoria era de João. Por exemplo, Justino de Roma, em seu diálogo com Trifão, escrito por volta do ano 155 d.C., assegura que João recebeu a revelação acerca do milênio, da ressurreição universal e do juízo final. A data da escrita do Apocalipse ocorreu por volta do ano 95 d.C. João recebeu a revelação exilado na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano, isso mesmo, que viveu de 81 a 96, ou reinou, né, de 81 a 96 depois de Cristo, tá bom? E ponto 2, uma mensagem de esperança, né? O Apocalipse tem uma mensagem de esperança muito grande, tá certo? Vamos lá. Então, na revelação de Cristo, João disse: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que vão acontecer. Então, ninguém veio para brincar no livro de Apocalipse, não. Tá certo? Então, olha só, as coisas que são sinalizam aquilo que estava acontecendo no tempo presente do autor, tá certo? Diz respeito à situação da igreja, né, das igrejas, mostrado no capítulo 2 e 3 do livro, mas que também se aplicam às igrejas de todas as épocas. Coisa boa da palavra de Deus, né? Coisa boa. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos entender, né? Mas, e algumas pessoas confundem com a palavra de Deus que se renova. Não é que se renova, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Então, assim, se eu leio um salmo hoje, ele vai falar, Deus vai falar, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, mas é bom sempre lembrar. Deus vai falar conosco de uma maneira, Deus vai nos chamar atenção em algum ponto, em algum aspecto, hoje. Se amanhã eu ler de novo, né? Se amanhã eu ler de novo aquela mesma passagem, aquele mesmo salmo, Deus vai falar em outros aspectos. Isso é muito maravilhoso, é coisa de Deus, né? Coisa de Deus que só encontramos na Bíblia. Nenhum outro livro você vai encontrar uma coisa dessa, tá certo? Somente na Sagrada Escritura. Muito bem. Bom, continuando então. Aqui, muito bem. Então, as coisas, né? As coisas que hão de acontecer. Então, revelam o futuro, com algumas exceções, né, de presente e passado. Refere-se aos eventos narrados a partir do capítulo 4, que antecedem a volta de Jesus. E as coisas que acontecem depois, né? Tais como a instauração do milênio, o julgamento final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, tá certo? O comentário bíblico pentecostal faz o seguinte resumo da mensagem, né? E aqui são 7 pontos. 7 pontos. Deus está no controle, não Satanás. Espere pela volta do Cordeiro e não pela besta. Olha, preste bastante atenção. Combata todas as suas batalhas com as armas do Espírito e não com as armas do mundo. Quando estiver em dúvida, ore a Deus. A adoração é a maior e mais poderosa expressão de fé, tá certo? Oração
né? Adore a Deus, desculpem. Quando estiverem em dúvida, adore a Deus. A adoração é a maior e mais poderosa expressão de fé. Quando a gente lembra lá de Paulo e Silas, né? A adoração deles, tá certo? Você está sendo preparado para uma colheita. Outro ponto, a noiva está quase pronta para as bodas com o filho. Outro e último, os preparativos para o casamento já foram feitos. As festividades do final da colheita começaram. E nenhum outro sinal é necessário. Ouça, a última trombeta vai soar, tá certo? Bom, os temas acima enumerados devem refletir na maneira como vivemos. Sua mensagem apresenta a esperança de um presente, de um futuro com Deus. Mensagem de Apocalipse. Retifica-se que o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele, tá certo? Então, as revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Apocalipse 14, 7 e 8. Deus triunfará sobre o mal, Satanás será derrotado, o pecado será banido e os eleitos herdarão a nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Muito bom, muito bom. Realmente, Apocalipse, ele nos anima, né, quando nós olhamos esse aspecto dele, que são das coisas que vamos viver com o Senhor, tá certo? Esse tem que ser o nosso ponto aqui. É claro que tem lá as taças e tem os selos e tudo, mas o que a Assembleia de Deus crê é que nós não participaremos disso, tá certo? O arrebatamento virá e aí sim desencadeará, né, todos esses acontecimentos terríveis que vão ser aqui acometidos quem estiver aqui, né? Mas também quem não tiver, né? Quem morrer aí sem Jesus, aí acabou, né? No tempo da tribulação. Porque aqueles que morrerem no tempo da tribulação e que negaram a Jesus, né, aí fica difícil. Bom, deixa esse assunto para depois aqui. E aí, só para finalizar então, olha só, Apocalipse 14, porque aqui só tem 2 pontos, né? 14, versos 7 e 8, que diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a obra do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Olha, é realmente glorioso nós estudarmos Apocalipse e mais compreender ali realmente o propósito de cada situação, o que é cada qual, né, e colocar dentro ali do seu ponto que realmente interessa. Sinopse do capítulo 3, então, fica assim: o livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar os cristãos. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Então, Romanos 5,4 está dizendo aqui a revista, a conclusão. Então, assim, meus irmãos, eu espero que essa aula tenha te ajudado, que daquilo que eu comentei aqui possa servir a você, aos professores, né, como subsídio, as indicações, um comentário e outro que possa somar realmente. Que Deus abençoe em Cristo Jesus vocês que vão estar ministrando essa aula no domingo, e aos alunos, a todos, né, que Deus abençoe também. Obrigado por estarem até aqui. E se você chegou aí, está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais, tá bom? Indique aí um irmão, amigo aí, a um professor aí, de repente que, né, tá um pouco aí perdido, de repente pode ajudar ele também, tá bom? É benção demais. Eu fico muito feliz em poder contribuir dessa forma aqui, tá bom? Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e até a próxima aula.